A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, do grupo Sola Escritura. Para mim é uma satisfação imensa de poder transmitir mais uma vez nesse seleto grupo uma aula de número 2, que eu vou comentar aqui sobre a doutrina da salvação. Eu dei uma pincelada na aula 1, bem resumidamente, falando sobre uma promessa de salvação, que é a promessa da salvação. Mas nesta aula do número 2 eu gostaria de falar sobre a doutrina da salvação. E nós temos aqui como o diretor-geral Jailson Gomes, juntamente com o diretor de honra Alexandre. E nós temos aqui também, que é uma das diretoras também geral, uma das secretárias adjunta, que é a irmã Rosália. Queridos irmãos, aqui estamos para nós discutirmos o assunto sobre a doutrina da salvação. E quero pegar aqui por base o que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3, que diz assim: mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Muito bem. Então eu quero deixar aqui para vocês também, para vocês fazerem a leitura. Não vou fazer a leitura, porque se eu for fazer essa leitura aqui, eu tomarei muito tempo dessa aula muito resumida. O livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 até o verso 15. Queridos irmãos, estarei citando várias referências bíblicas que vai rechear essa aula aqui. Então vocês façam anotações, porque não estarei lendo. Estarei simplesmente citando e lendo algumas quando haver necessidade. Então, a aula de hoje sobre a doutrina da salvação. Bom, queridos irmãos, a doutrina da salvação, ela diz respeito ao plano divino para restaurar o homem do pecado e, consequentemente, livrá-lo da condenação eterna. Cristo é o único caminho para o Pai. A salvação é concedida mediante a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus e está baseado na morte, ressurreição e exaltação do Filho de Deus. A doutrina em apreço, ela pode ser estudada sobre vários aspectos da salvação. E nesta aula, eu vou estar aqui tentar apenas 3. Ou seja, eu vou me reter aqui em 3 aspectos importantes, são os 3 pilares, que é justificação, regeneração e também a santificação. Dentro do aspecto, primeiro, a justificação. Quero aqui dividir essa aula aqui em 3 aspectos. O primeiro, quero comentar aqui sobre a justificação. No segundo, sobre a regeneração. E vou para a conclusão dessa aula, terminando falando sobre a santificação. Dentro do aspecto da justificação, em primeiro aspecto, a definição. Queridos, a justificação é um ato de Deus declarar justo ao pecador que pela fé aceita Jesus por ser o seu Salvador. Como a gente observa aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 33. Então tal pessoa, ela passa a ser vista por Deus como se jamais tivesse pecado em toda a sua vida. Deus declara ao pecador livre de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas. Que coisa maravilhosa! Então, no segundo aspecto, eu vou falar aqui sobre os benefícios da justificação. Então, a justificação, ela nos concede inúmeras bênçãos divinas. Para o estudo dessa aula, eu vou aqui destacar aqui apenas 3, que é a remissão de pecados. O segundo, restauração da graça de Deus. E terceiro, imputação da justiça de Cristo. Muito bem. Então, o primeiro é a remissão dos pecados.
O apóstolo Paulo, quando ele pregou na sinagoga da Antioquia, da Pisídia, ele fez as seguintes declarações: seja-vos notórios, varões irmãos, que por estes vos anuncio a remissão de pecados. E em tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado por ele, é justificado todo aquele que crer em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Atos capítulo 3, versículo 38 ao 39. Então Cristo, ao cumprir toda a lei que o homem não pode cumprir, possibilitou o homem ser plenamente justificado. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Segundo aspecto, restauração da graça de Deus. A justificação, ela tem a sua origem na livre graça de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 24. Graça é favor divino dispensado ao homem sem que ele não mereça. Mediante ao pecado, o homem então ele perdeu a proteção divina e passou a viver sob a justa ira divina. Esse é fato. Vou voltar aqui. Queridos, mediante o pecado, o homem ele perdeu a proteção divina e passou então a viver sob a justa ira divina. E observamos aqui em João capítulo 3 verso 36, como em Romanos capítulo 1 do versículo 18, a ira de Deus ela representa a reação automática da sua santidade contra o pecado. Porém, ao aceitar a Cristo pela fé, o pecador ele é por Deus justificado, ficando assim tão livre da ira divina, como está em Romanos capítulo 5, versículo 9. Então, muito bem, num terceiro aspecto, imputação da justiça de Cristo. Queridos irmãos, quando a gente entendemos sobre esse aspecto, então nós vamos aqui ver aqui que a graça de Deus só foi possível mediante a provisão da justiça de Cristo. Justificação significa mudança de posição perante Deus. De condenado que era, o homem passa então a ser considerado justo. Como isso ocorre? A justiça de Cristo é creditada em nossa conta espiritual, como está em Romanos capítulo 13, verso 24 e 28, como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Então eu falei aqui sobre a justificação e falei aqui sobre essas características importantes. Vocês poderão pausar essa aula quantas vezes é necessário e assistir quantas vezes quiserem e pesquisar as referências que eu estou citando. Continuando aqui, regeneração. Falei sobre a justificação e agora quero falar sobre a regeneração. Queridos, o termo regeneração, como temos aqui em Tito, capítulo 3, verso 5, refere-se à renovação espiritual do indivíduo. Significa ser gerado novamente, receber nova vida e reconstruir, restaurar e também reviver. É a ação poderosa, criativa e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele recria a natureza interior do pecador arrependido. Existem várias expressões bíblicas que esclarecem o sentido de regeneração. Muito bem. Então, aqui no novo nascimento. Dentro do novo nascimento, eu gostaria de falar sobre o que significa nascer de novo. No segundo aspecto, o que significa o novo nascimento. Muito bem. E vamos continuar aqui. O que significa nascer de novo? Sobre esse aspecto da salvação, Jesus ele asseverou a Nicodemos. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água não pode ver o reino de Deus. Isso está em João capítulo 3, verso 33. Jesus salientou a necessidade mais profunda dos homens, uma mudança radical e completa da totalidade da natureza e do caráter. E este
milagre ele é operado no espírito do ser humano, através da qual ele recria, ou seja, ele é recriado de conformidade com a imagem divina. Aquele que realmente nasce de novo está liberto da escravidão do pecado e passa a ter então o desejo e a disposição de obedecer a Deus e seguir também as suas orientações do Espírito Santo. Muito bem. No segundo aspecto, o que não significa o novo nascimento. Primeiro, não se realiza pela vontade da participação humana, como está em João capítulo 1, versículo 3. Segundo, não depende dos esforços humanos, como está aqui em Tito capítulo 3, verso 11, como está em Efésios capítulo 2, do versículo 8 e 9. Isto é, não há nada que o homem possa fazer por si mesmo ou pelos outros. Tá? Terceiros, não é o batismo em água. O batismo em águas pode simbolizar a regeneração, mas não a produz. O quarto, não é a prática de boas obras, como está em Tito capítulo 3 e verso 5. Muito bem. No segundo aspecto, nova criação. Como a gente observa aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, como está em Gálatas capítulo 6, versículo 15, e também em Efésios capítulo 2, versículo 10, mediante a palavra criativa de Deus, então os que aceitam a Cristo Jesus pela fé, são feitos novas criaturas. O crente, ele é uma criatura renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha de sua glória em relação à primeira criação material. O homem está caído e morto, porém, na segunda espiritual, ele é renovado pelo Espírito Santo. Muito bem. No terceiro aspecto, renovação. Em Tito capítulo 3 verso 5, como está em Gálatas também no capítulo 3 verso 10, a renovação do Espírito Santo requer então a outorga e constante na vida divina aos crentes, à medida que submetem a Deus, como está em Romanos capítulo 12 versículo 2. No quarto aspecto, ressurreição espiritual, como está em Efésios capítulo 2 e versículos 5 e 6. É preciso morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova criatura em Cristo, ou seja, a palavra de Deus diz que os que recebem a Cristo morrem e são sepultados com ele para ressuscitarem de uma novidade de vida, como está em Romanos no capítulo 6 e do versículo 2 ao verso 7. Então o homem, ele morre para o mundo, o Espírito Santo habita dentro dele. O Espírito Santo, ele é batizado no interior desse indivíduo quando ele é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Muito bem, então eu comentei aqui falando sobre a justificação, seus aspectos, comentei aqui falando sobre a regeneração e seus aspectos. Eu quero falar aqui sobre a santificação e também os seus aspectos. O termo santificação significa tornar-se santo, consagrar-se, separar-se do mundo para pertencer a Deus, ter comunhão com Ele e servir com alegria. Através do processo de santificação, o que o homem regenerado ele passa a ter um relacionamento íntimo com Deus em sua vida diária. Dentro do primeiro aspecto é que o sentido da santificação. Santificação tem um sentido genérico de separação, dedicação, consagração de pessoas e coisas para o uso exclusivo do Senhor. Então nós observamos aqui em Êxodo, no capítulo 3, o verso 12, como também em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, e como em Levítico, no capítulo 27, versículo 14 ao 16, e vamos também estender aqui para as Segundas Crônicas, no capítulo 29, do verso 19. Em se tratando de santificação do crente, dois sentidos principais fluem da palavra de Deus. Primeiro, separação para pertencer exclusivamente a Deus. Em Levítico 20 e 26 é chamado o aspecto negativo da santificação, porque ocupa-se de não fará isso e não fará aquilo, e assim por diante.
No segundo aspecto, separação para servir a Deus. A dedicação a Deus para o seu serviço, como está em Êxodo capítulo 19, do versículo 5 ao 6. É chamado de aspecto positivo da santificação. Por quê? Porque ocupa de fazer o que o Deus ordena quanto à santificação. E a gente observa aqui em 2 Coríntios, um capítulo 7, do versículo 1, como também em Apocalipse capítulo 22, do versículo 11. Muito bem. Agora eu gosto de falar aqui sobre os meios da santificação. O primeiro crente é santificado pela palavra, como está em João, no capítulo 17, do versículo 17. A palavra ela tem um poder purificador, como está em Efésios capítulo 5, do versículo 26. Ela nos corrige, como está em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 22, como também em Salmo de número 119, do verso 9. E também observamos aqui em João capítulo 17, versículo 17. Então ela penetra profundamente até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. No segundo aspecto, o crente é santificado pelo sangue de Jesus, como está em Hebreus capítulo 13, versículo 12. O sangue de Jesus, ele expiou a nossa culpa e nos justificou diante de Deus. Como está em Romanos, no capítulo 3, do verso 24 ao 25. E também é a provisão da nossa santificação diária, como está em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Queridos, no terceiro aspecto, o crente é santificado pelo Espírito Santo, como está em Romanos, capítulo 1, versículo 4. Esta obra do Espírito Santo, ela manifesta-se pelo poder e a unção que garantem ao crente a vitória sobre a carne, como está em Romanos capítulo 8, versículo 13, como está em Gálatas, no capítulo 5 e do versículo 17 ao 21. Queridos irmãos, do grupo Sola Scriptura, eu quero terminar aqui esta aula e concluir dizendo que é indiscutivelmente quando nós rendemos a direção do Espírito Santo, passamos a viver dia a dia para o seu serviço e perdemos totalmente, às vezes, perdemos totalmente o interesse pelas coisas do mundo e tornamos mais santos e mais seguros quanto à nossa salvação, quando nós nos aproximamos mais das coisas de Deus. Entendeu? Esta aula é uma aula muito resumida, viu? Mas eu estarei aqui na terceira aula. Eu estarei falando aqui sobre a salvação e o livre-arbítrio, e estarei comentando aqui sobre o pensamento de Calvino e de Armínio. Mas eu sou bíblico, pode ficar tranquilo, viu? Queridos, fico aqui com esta aula resumida e termino a minha aula aqui. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.